Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 19. João, capítulo 19, nós vamos continuar expondo o livro em que agora nós já estamos ao fim, né? Pregamos todo o Evangelho de João ao longo de um bocado de sermões, né? Estamos agora chegando aos últimos capítulos. João capítulo 19, a partir do verso 31 até o verso de número 42, falaremos nessa noite. João 19, 31 em diante, o texto nos diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e se fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como se vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu ao lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nós queremos observar a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a instrução que vem do Senhor para nós. Queremos praticar os ensinos da Escritura. Queremos crer na Escritura com o nosso coração e com todo o nosso entendimento nos empenharmos no Evangelho. Fala ao nosso coração, Senhor. Desperta a nossa alma adormecida, Pai. Tem misericórdia de nós nos nossos pecados. Não nos deixa permanecer neles. Nos dá a graça de servi-lo pela palavra. Senhor, nos repreende, nos exorta, nos ensina, Pai. Nós queremos ser como Jesus. Queremos nos portar como o Senhor. Queremos viver como o Senhor. Só a Tua palavra pode fazer isso. Só o Senhor pode nos mudar, nos convencer do pecado. Por isso clamamos, Pai. Nos ensina, nos muda, nos santifica pela Tua palavra. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, às vezes nós somos forçados a tomar decisões, né? Nem sempre isso é fácil. Talvez você já tenha sentido a pressão do que é estar no McDonald's, do shopping, num sábado, às 9 da noite, com uma fila de 20 pessoas atrás de você,
e você ainda não escolheu o seu lanche. É difícil, né? Tomar uma decisão. Você se sente pressionado? Às vezes você tem que decidir, meu irmão, assim, você está na porta do avião com o bilhete na mão, você tem que embarcar ou você não vai embarcar. E aí, o que você vai fazer? Algumas decisões são mais sérias do que outras, né? Fico imaginando se, ao final de um tribunal, num caso que não fosse tão simples, um juiz dissesse, como declaração final, não decidi ainda qual vai ser a sentença. Vou pensar, depois eu falo. Olha, não dá para esperar muito mais do que isso. Eu fico imaginando o desespero do coração de uma jovem indecisa. Eu fico imaginando aquela jovem que talvez já esteja aí nos seus 2 anos e pouco de namoro, e de repente seu namorado chama ela para sair, ele leva ela para um restaurante que ela sabe que ele não tem tanto dinheiro assim, e dá aquele frio na barriga, e daqui a pouco esse jovem mete a mão no bolso, tira uma caixinha quadrada e se põe de joelho ao lado da mesa. Tem que decidir. Tem que decidir. Não dá para você dizer para ele, com o restaurante inteiro olhando para vocês agora, que você não sabe ainda. 2 anos de namoro, você tem que, pelo menos, ter uma ideia do que você está querendo. Eu acho que ele não vai ficar muito feliz se você responder para ele, não sei ainda. É difícil, né? Difícil tomar decisões. Algumas mais simples, outras mais difíceis, mas há decisões que nós não podemos deixar de lado. Há situações das quais nós não podemos fugir. Há alguns momentos em que nós estamos em xeque e nós precisamos decidir. Eu acredito que esse texto é um desses que invoca uma decisão dos crentes que o leem. Eu creio que a forma como João escreveu esse texto, e tendo-o estudado, João confronta os seus leitores, que nessa noite somos nós, e João nos põe diante da necessidade de decidir sobre a nossa fé em Cristo, na sua morte e, consequentemente, na sua ressurreição. João expõe o texto, numa primeira parte, nos narrando a morte de Jesus e desfechando isso dizendo, eu vi, eu sou testemunha, isso é verdadeiro e eu estou dizendo para que você creia. O evangelista João exige uma resposta. A segunda parte do texto nos mostra 2 homens que talvez estivessem indecisos, que talvez por algum momento tivessem vacilado em decidir, mas que agora tomam uma decisão. José de Arimateia e Nicodemos. À vista disso, a morte de Jesus requer uma decisão de fé. É sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Sobre a morte de Jesus, que requer uma decisão de fé da nossa parte. Volte seus olhos para o texto. O texto diz que os judeus, para que não houvesse corpos na cruz no sábado, solicitaram a Pilatos que os joelhos dos crucificados fossem quebrados. A primeira verdade sobre a qual o texto vai nos pôr diante é que nós precisamos de uma fé verdadeira no homem Deus. João está nos contando sobre a morte que só poderia sobrevir a um verdadeiro homem. João está narrando que, conforme a tradição judaica, agora havia o desejo de que o Jesus que foi crucificado e que, ao fim do seu sofrimento, expirou e entregou ao Pai o seu Espírito. Este é o último sermão que pregamos no Evangelho de João. Este que agora está morto e os 2 que junto com ele foram crucificados, a exigência dos judeus é que eles fossem retirados da cruz. O sábado judaico, o dia de descanso, começa no pôr do sol do dia anterior. Os judeus consideram o sábado a partir do pôr do sol de uma sexta-feira à tarde, ao fim da tarde. A preocupação dos judeus é que
corpo de Jesus e que o corpo dos apóstolos, dos outros crucificados, fosse retirado da cruz enquanto havia tempo. Para que isso acontecesse, porque o dia seguinte era não só um sábado comum, mas um sábado grande, o sábado em que se celebraria a Páscoa, esse processo de morte precisava ser acelerado. Então, o pedido deles a Pilatos é que se lhes quebrassem as pernas e então que fossem tirados. O pedido dos judeus é por uma prática romana chamada crucifágio. Os romanos condenavam homens criminosos e criminosos de grandes proporções à pena de morte pela crucificação. E como eu narrei a você no outro sermão que nós falamos neste evangelho, a crucificação não é uma morte por causa do espancamento, não é uma morte causada pelo sangramento, é uma morte causada por asfixia. O Senhor Jesus e também aqueles dois homens tiveram os seus punhos pregados na trave de madeira, os seus pés também pregados e possivelmente sobre um apoio de madeira, e são as longas horas expostos ao sol quente e deixados pendurados pelos seus membros, que faria com que os músculos dos braços e das pernas desfalecessem e, consequentemente, comprimissem o seu pulmão, à medida em que cada vez que eles expiram o ar, fica mais difícil inspirar em seguida. É uma cena de extremo cansaço físico, de uma dor angustiante, é uma cena de asfixia. Por isso nós dissemos que no último sermão, os momentos em que Jesus fala, provavelmente são momentos muito dolorosos. São momentos em que talvez o Senhor Jesus tenha firmado os músculos das pernas sobre o cravo que estava preso, transpassado nos seus pés, e erguendo o peso do corpo sobre os pés encravados, ele tivesse fôlego para falar. É essa a cena da crucificação. Para que não demorasse a morrer, porque é comum que pessoas crucificadas levassem horas e às vezes dias até desfalecerem e de fato morrerem. Então, os romanos tinham grandes martelos de aço. Pense em uma marreta de aço. E com essa marreta, o crucifágio era praticado. Os soldados romanos esmagariam os ossos dos joelhos e das pernas dos crucificados, para que eles não tivessem mais a força de se manter sobre os seus pés, e eles asfixiassem mais rápido, sendo agora dependurados sobre os seus braços. Agora, a cavidade peitoral ela é comprimida pelo peso do corpo, e assim a morte era adiantada. Talvez a própria dor dos seus joelhos esmigalhados por uma marreta de ferro, e talvez os sangramentos que surgiriam disso, seriam também fatores que aumentassem a dor, que apressassem a morte. A surpresa deles é que Pilatos, atendendo ao pedido dos judeus, para que nenhum crucificado permanecesse no dia de sábado com o corpo pendurado, para que eles morressem antes do pôr do sol e fossem retirados dali, o pedido é atendido. Mas quando os soldados vão quebrar os joelhos desses homens, quebrar as suas pernas, primeiro fazem ao da direita, depois ao que estava à esquerda de Jesus, mas eles não fazem a Jesus porque o Senhor Jesus já havia morrido. É o espanto deles de como pode esse homem ter morrido em tão pouco tempo. É certo que o Senhor Jesus não é vítima dos romanos. Ele já havia anunciado aos seus discípulos: eu voluntariamente dou a minha vida, ninguém a tira de mim. O Senhor Jesus encarnou na plenitude dos tempos, e agora também o Senhor Jesus passou pela morte no tempo determinado por ele e não adiantado por qualquer soldado romano. O Senhor Jesus já está morto quando os soldados chegam a ele. Um dos soldados então toma uma lança e fere o lado de Jesus. Talvez isso se pareça mais com um cutucão.
Ele quer saber se Jesus ainda está vivo. E furando a base do tórax de Jesus, flui do ferimento água e sangue. Os médicos continuam discutindo o que poderia ser isso. E talvez a explicação mais clara seja a evidência da morte do Senhor Jesus. O que jorra do seu lado é o seu líquido pleural, junto com o sangue dos espancamentos que teria sofrido. Talvez até aí 2 litros de líquido pleural e sangue tivessem jorrado da cavidade da pleura do Senhor Jesus, o que envolve o seu pulmão. O fato é que a morte do Senhor Jesus está constatada. Aquele homem está morto e os romanos nem mesmo interviram para que ele morresse. O Senhor Jesus agora pendurado está morto. Essas coisas, João escreve sobre elas. E João diz: aquele que isto viu, testificou. O evangelista está nos contando a morte de Jesus, ele como um homem verdadeiro, como um ser humano completo, e morrendo como nós também morremos, isto viu e testificou. E ainda sobre si, João diz, sendo verdadeiro o seu testemunho. Essa não é uma história contada, a morte de Jesus não é uma ilusão. Há na história da igreja, e neste contexto em que João escreve, alguns que querem rejeitar a humanidade de Jesus, alguns que estão dizendo que Jesus pareceu como um morto, mas que não morreu de verdade. João está escrevendo dizendo, é verdadeiro o testemunho de que de fato Jesus morreu. João diz, e ele sabe que diz a verdade. João, como faz em todo o livro, como nunca se refere a si mesmo na primeira pessoa, mas ele se chama de o discípulo amado, sempre fala sobre si com um pseudônimo. Aqui mais uma vez ele está se referindo a si mesmo dessa forma. João diz que é a verdade, ele diz o que é verdadeiro. E João diz que todo este testemunho e toda essa narrativa da verdadeira morte de Cristo tem o objetivo para que também vós creiais. Para que também vocês que estão lendo o Evangelho de João creiam que isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. A Escritura mais de uma vez anuncia a integridade dos ossos de Jesus na sua condenação. Isso é não só uma profecia, um anúncio na forma da morte de Cristo, mas isso é também um cumprimento na pessoa de Cristo do Cordeiro Pascal. O Cordeiro imolado na Páscoa deveria ser um Cordeiro de 1 ano, sem defeito, um Cordeiro perfeito e no seu sacrifício nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. É o dia que antecede o grande sábado. É a sexta-feira de um sábado na festa da Páscoa. Numa sexta-feira como essa, os sacerdotes do templo se reuniriam para avaliar o Cordeiro Pascal, para procurar no animal que seria oferecido na festa da Páscoa algum defeito. Se fosse encontrado um defeito naquele animal, ele não poderia ter sido sacrificado. Você entende que, ao mesmo tempo, a mesma coisa está acontecendo com Jesus. Enquanto lá no templo, eles se preparam para celebrar a Páscoa e procuram um defeito no animal e não encontram, o Senhor Jesus, ao mesmo tempo, está sendo julgado na mesma sexta-feira e Pilatos, Anás, Caifás e os judeus, nenhum deles encontra defeitos em Jesus. É o Cordeiro Pascal. O Cordeiro que será oferecido no templo, ele vai ser imolado, seu sangue vai ser vertido, e a tradição judaica estabelece inclusive um horário para que isso aconteça. É o mesmo horário que a Escritura descreve a morte do Senhor Jesus, entregando seu Espírito ao Pai. O Cordeiro não deveria ser quebrado nenhum dos seus ossos, e também o Senhor Jesus não tem nenhum dos seus ossos quebrado. O Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro. O Senhor Jesus está mostrando que o serviço e o sacrifício do templo
são uma sombra, uma figura distante, que aponta agora para o perfeito sacrifício, para o sacrifício final que Ele mesmo está operando na cruz do Calvário. João está dizendo: eu testemunho dessas coisas, para que vocês creiam que Ele é o Cordeiro, que não teve nenhum dos seus ossos quebrados. João ainda diz que, outra vez diz a Escritura, eles verão a quem transpassaram. João faz questão de citar o profeta Zacarias, aquele que foi transpassado. O profeta Isaías, quando nos diz que o Senhor Jesus foi transpassado pelos nossos pecados. E agora João, que narra a morte de Jesus, criteriosamente cita a ocasião em que o lado do Senhor Jesus é perfurado, para dizer: cumpre-se a Escritura, o nosso Cristo foi transpassado, e as pessoas chorarão e lamentarão por aquele que foi transpassado. Zacarias está se cumprindo na vida do Senhor Jesus. Zacarias diz que daquele a quem foi transpassado fluirá o perdão do Senhor. Daquele a quem foi transpassado, do que flui dele, vem o perdão dos nossos pecados, a remoção das nossas culpas. É a alusão a que João está fazendo. É do lado perfurado de Jesus. É da morte completa de Cristo. E o sangue e a água que jorram e testemunham que de fato Ele está morto. É disso que vem o perdão dos nossos pecados e a certeza de que Cristo morreu por nós. João está testemunhando para que também vós creiais. Precisamos agora ouvir o testemunho de João e pensar sobre como nós vamos reagir quando agora nós temos que tomar uma decisão. Como é que nós vamos reagir quando nós estamos entendendo a morte de Cristo? Quando estamos entendendo o texto de Deuteronômio que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo foi pendurado no madeiro sem ter pecado. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Essa é a fé que nós precisamos ter. Maldito é o Senhor Jesus, e agora morto vai ser sepultado. O salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus de fato morreu pelos nossos pecados, mas Ele nunca pecou. São as nossas faltas que o crucificaram, as nossas faltas o levaram a ter o seu lado perfurado. João está expondo a realidade de que Jesus é o Cordeiro que nos substituiu na morte. Lá no Êxodo, a última praga, a morte dos cordeiros da Páscoa, deveria ser para que, em lugar dos primogênitos que fossem mortos, agora o cordeiro morreria. Para que o sangue dos filhos de Israel não caísse sobre a terra, o sangue do cordeiro inocente cairia sobre a terra. É esta a obra de Jesus. Ele é o cordeiro que levou a nossa culpa, e para que o nosso sangue não fosse derramado, o sangue dele foi derramado. João está dizendo: você precisa crer. Eu estou escrevendo para que você creia neste cordeiro, para que assim você lide com os seus pecados. Meus irmãos, nós precisamos lidar com os nossos pecados nesta perspectiva. Você precisa entender a graça de Deus que anula todo o peso do pecado. Há mentiras nos nossos corações que querem de alguma forma nos fazer merecer o amor de Deus, que querem nos fazer pagar pelas nossas culpas, pagar pelas nossas faltas. Como você pagaria? Como você pagaria pelos seus pecados? Como você poderia de alguma forma desfazer todo o mal que você tem feito por ações, por motivações, por pensamentos? Como nós poderíamos nos purificar do nosso próprio pecado? O que é impossível para nós foi feito por meio de Cristo. Nós precisamos tratar os nossos pecados à luz do Cordeiro que foi morto. Na morte do Senhor Jesus, sepultado com Ele, deve ser sepultado o nosso velho homem. A certeza de que a prática do pecado não pode permanecer em nós. A certeza também de que a culpa do pecado não permanece em nós. Nós nos fazemos culpados
e permanecemos remoendo a nossa culpa, porque inúmeras vezes nós julgamos que é nosso dever resolver a nossa própria culpa. Você talvez já tenha falado, pensado ou ouvido alguém dizer que os outros podem até me perdoar, mas eu não me perdoo. Mas você não se perdoa, porque você não foi ofendido. Você não tem que se perdoar. Quem tem que te perdoar é Cristo. Você não tem poder de perdão. Você não tem capacidade de reconciliação. Você não pode fazer nada para restaurar aquilo que o teu pecado destruiu. Não há nenhuma capacidade em você para isso. A única possibilidade de reconciliação é mediante o pagamento de um preço de sangue. Todas as vezes em que nós pecamos, o que se requer como pagamento do nosso pecado é sangue. E se Cristo morreu por nós, é o seu sangue que paga o nosso pecado. É a única forma de você se ver, perceber que está livre da culpa. Você é livre em Cristo. Somente Cristo te liberta do fardo da culpa, do qual você não pode lidar. Mas pastor, é assim? É de graça assim? Essa é a graça de Deus. Esse é o favor que nós nunca merecemos. E o Senhor Jesus fez isso por graça. E o que se requer de nós agora é arrependimento. É uma mudança clara de vida. É o arrependimento consolidado e constatado numa mudança de atitudes, mas entendendo que só a morte de Cristo pode nos substituir no pagamento do pecado. O Cordeiro Pascal morreu, Cristo morreu verdadeiramente por nós. Ele está morto e é a sua morte que nos permite ainda estar em vida. Naquele tempo, muitos acreditam que Jesus não é verdadeiramente homem. Há uma heresia no seio da igreja. E essa heresia considera que Jesus, ele é Deus, mas ele não é homem. Então, Jesus, os momentos em que ele sofre fisicamente, os momentos da crucificação, ele está parecendo com um ser humano, mas ele não é um ser humano verdadeiro. Isso é heresia. Porque Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Só um homem pode se compadecer de nós e nos substituir, mas só o verdadeiro Deus pode reaver a sua vida dos mortos. Ele precisa ser homem e ele precisa ser Deus. Isso é um mistério para nós. Nós não entendemos, não há comparação no mundo que vivemos para um ser como Jesus, que é verdadeiramente homem e que é verdadeiramente Deus. E a morte de Jesus e o testemunho de Pedro, ou melhor, de João, é agora contra os docetistas, contra esses que negam a humanidade de Jesus. E Pedro está dizendo, ele morreu como um homem, ele morreu fisicamente, do seu lado saiu sangue e água, ele é literalmente um homem que está morto, ele é verdadeiro homem. E nós dizemos, amém, eu nunca cometi essa heresia, pastor, que Deus me livre. Mas nós somos hereges. Nós somos hereges. Sabe quando nós somos hereges? Quando nos nossos sofrimentos nós pensamos, ninguém entende o que eu estou passando. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo aqui. Isso é heresia. Quando você pensa que Jesus não pode se compadecer dos seus sofrimentos, Jesus não me entende, porque Ele é Deus. Se Ele estivesse no meu lugar aqui, Ele ia fazer a despensa se encher de comida. Ele não passaria a necessidade que eu estou passando, eu duvido. Ele ia multiplicar o pão todo dia. Ia fazer um almoço na segunda-feira e multiplicar o resto da semana. Isso é heresia. Nós estamos dizendo que Jesus não entende os sofrimentos humanos. Nós pensamos que o nosso sofrimento é nosso e que se Jesus estivesse em nosso lugar, Ele já teria se curado. E a nossa doença é só nossa. E as nossas dores, o nosso luto, a nossa perda é só nossa. Jesus nunca sofreria assim. Diz isso para o Jesus que chora por Lázaro. Meus irmãos, o profeta Isaías nos diz que Jesus é um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele é verdadeiramente homem.
Ele sabe o que é viver nesse mundo. Ele sabe o que é ser injustiçado. Se você já se sentiu injustiçado, imagine alguém que nunca pecou como se sentiu injustiçado. O Senhor Jesus sabe o que é ser odiado, porque Ele foi muito mais odiado do que nós somos. O Senhor Jesus foi esmurrado, foi cuspido, mentiram sobre Ele, o acusaram de coisas que nunca fez. O Senhor Jesus, sendo perfeito, viveu num mundo de pecado e suportou os pecados de todos. E Ele fez isso como um verdadeiro homem. O texto de Hebreus capítulo 4 nos diz assim agora: tendo, pois, a Jesus como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao seu trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, como verdadeiro homem do qual João testifica, é alguém que conhece as suas fraquezas. Ele não só sabe que elas existem, mas Ele é alguém que, tomando forma de homem, se fez a nossa semelhança. O Senhor Jesus é alguém que se compadece das nossas fraquezas. Você não tem um Deus que é alheio ao que você vive, ao que você sofre, pelo que você passa. E o texto está dizendo, por causa desta humanidade, por causa deste ato de se compadecer de nós, nos acheguemos confiadamente ao seu trono de graça. O Senhor Jesus está dizendo para você, se achegue a mim, porque eu sei o que você está passando. Venha até mim, porque eu conheço a tua fraqueza. Eu sei quais são as suas limitações. Eu sei quais são as suas dores. E ninguém pode se compadecer mais de você do que Jesus. E o convite do Senhor Jesus é: achegue-se, portanto, confiadamente ao trono de graça. Você precisa se encontrar com Jesus. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa crer que Ele é verdadeiramente homem e morreu no nosso lugar, e sendo homem se compadece de nós. Mas o último aspecto da morte de Cristo é que, se a sua morte é real, se Jesus Cristo morreu clara e literalmente, se o seu corpo correspondeu como um corpo humano morto, então a sua ressurreição também é verdadeira. Então a ressurreição de Jesus não é fictícia, não é fantasiosa, não é teatral. A ressurreição de Jesus é verdadeira. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: se Cristo não morreu e não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, então de que importa pregarmos o Evangelho? Então nós estamos falando de algo que perdeu os seus fundamentos. Paulo diz: olha, se a ressurreição não é real, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Come o máximo de picanha que você puder, meu irmão, que morreu, morreu. Gaste o teu dinheiro, vá, viva, aproveite, porque olha, depois daqui não tem mais nada. É o que Paulo está dizendo. É o mundo existencialista que nós vivemos. É a nossa confissão querendo comprar algo caro que a gente não tem dinheiro para comprar. Você põe no crédito em 48 vezes, porque o Nubank agora parcela em 48 sem juros, e você diz a gloriosa frase: só se vive uma vez. Você está rejeitando a morte de Cristo. Você está fechando os olhos para o fato de que há uma eternidade no porvir. Você está vivendo a tua vida como se só o hoje existisse. E Paulo está dizendo: essa é a vida mais desesperançosa possível, porque nós vamos morrer muito rápido e depois disso não sobra nada. Agora Paulo diz: mas se Cristo morreu e ressuscitou, então as coisas são diferentes. Porque se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos dos mortos com Ele.
E Paulo diz que semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita-se na incorrupção. Se Cristo morreu de verdade, Ele vai ressuscitar de verdade. E se o corpo morre por causa do pecado, o corpo ressurreto é incorrupto, é incorruptível. Paulo diz, semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Se a morte por causa do pecado é desonrosa, a ressurreição é gloriosa. Paulo diz que semeia-se na fraqueza e ressuscita-se em poder. Se os nossos corpos desfalecem quando descem ao túmulo, se os nossos órgãos falham e morrem, o novo corpo ressuscitado ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Que eu não tenha dor nas costas na glória. É a promessa de Cristo, de que todas as coisas serão novas. Paulo fala sobre a verdadeira morte e a verdadeira ressurreição de Jesus, dizendo: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, Cristo, ele é espírito vivificante. Se Cristo de fato morreu, a morte verdadeira aumenta a nossa esperança de uma ressurreição verdadeira. Quando o profeta Zacarias falou sobre o ver a quem transpassaram, o texto de Apocalipse usa a mesma expressão. Apocalipse nos diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Todos verão o Senhor Jesus ressurreto. Os que o transpassaram na sua morte testemunharão a sua ressurreição. Como de fato morreu, de fato ressuscita dos mortos. João está escrevendo: essas coisas eu vi e eu testifico, e o meu testemunho é verdade, para que você creia. Você crê no Cristo que genuinamente morreu, que verdadeiramente morreu. Há uma fé viva e operante no seu coração a respeito de Jesus? O texto nos leva ao segundo grande ensino, nos mostrando agora dois homens que de fato creram em Jesus. Dois homens que talvez estivessem até vacilantes em decidir. Dois homens que ao longo do ministério de Jesus talvez tenham titubeado, tenham pensado duas vezes, mas que agora, quando lhes requer fé, eles creem. O texto nos ensina não só que nós precisamos ter uma fé no homem Deus, mas que nós precisamos ter uma fé afirmada publicamente. Nós precisamos de uma fé consolidada e firme em Cristo, uma fé que é convicta e que não volta atrás. O texto diz no verso 38, que depois dessas coisas, ao final dessa cena, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Quando nós conhecemos José de Arimateia, o texto e João imediatamente julga esse homem e nos diz como ele seguia a Jesus. José de Arimateia é um homem rico, é alguém influente, parte do sinédrio. Certamente tem riquezas financeiras e tem um reconhecimento social muito forte. Por que os discípulos não pediram isso para Pilatos? Porque Pilatos é inacessível a homens comuns. José de Arimateia, para ter acesso a Pilatos, governador da Judéia, é alguém muito relevante socialmente. E João nos diz que ele era um discípulo de Jesus. Glória a Deus! Ainda que ocultamente, porque tinha medo dos judeus. Retiro meu glória a Deus. Não, você não merece. José de Arimateia é alguém que tem uma inclinação por Jesus. É alguém que acha Jesus um cara legal. É alguém que ouve os ensinos, é um discípulo. É alguém que segue Jesus de alguma forma. Mas que tem mais medo dos judeus do que de Deus.
que tem um apreço maior pela sua posição social do que estritamente pelo discipulado a Jesus. É um discípulo que anda distante de Jesus e que não quer ser reconhecido como discípulo pelo receio que tinha dos judeus. Mas agora, José de Arimateia está na fila do McDonald's. Entende isso? José de Arimateia tem que decidir. Agora, Cristo, o seu mestre, do qual ele vinha sendo discípulo, está morto. E como ele vai se portar? A morte de Jesus exige uma resposta dos seus seguidores. Ou agora José de Arimateia vai passar distante, vai fingir que não conhece, vai abandonar o discipulado, quem sabe esse nem era o Messias mesmo, porque afinal ele morreu. Ou então, José de Arimateia precisa afirmar a sua fé publicamente e decidir seguir a Jesus. Quando esse homem, meu irmão, vai até Pilatos, ele está pondo a sua vida em xeque. Os soldados romanos, o governo romano, permitia que todos os crucificados tivessem o seu corpo removido e sepultado. Os crucificados eram tirados da cruz e o corpo deles era entregue à sua família. Quando José de Arimateia vai até Pilatos, que mensagem ele está transmitindo? Eu sou família deste homem que está crucificado. Eu vou cuidar do seu corpo. Mas havia uma exceção nisso, porque o governo romano trazia a crucificação como uma pena de morte que deveria produzir uma mensagem pública, um exemplo para os malfeitores. E no caso de Jesus, Jesus se enquadra numa categoria bem específica, porque os criminosos que fossem condenados à cruz por sedição, que fossem condenados por causar tumultos, por causar revoltas contra o governo romano, estes crucificados deveriam permanecer pendurados até que seu corpo estivesse decomposto. As aves carniceiras deveriam comer os restos mortais desses homens. Eles não seriam retirados lá do Calvário, do madeiro, porque lá eles serviriam de exemplo para todos que tentassem se erguer contra o Império de Roma. Mas ainda assim, quando José de Arimateia vai a Pilatos e diz, eu como família dele vou cuidar do corpo dele, o fato de Pilatos permitir que Jesus seja retirado, talvez seja um testemunho de que o próprio Pilatos reconhece a inocência de Jesus, como em todo o seu julgamento percebeu que Jesus era inocente. José de Arimateia vai receber permissão de Pilatos para que o corpo de Jesus seja retirado. Nicodemos, junto agora de José de Arimateia, entra nessa cena. E Nicodemos tem um comportamento muito semelhante ao de José de Arimateia. Você se lembra de quando João cita Nicodemos pela primeira vez? Você se lembra? Eu preguei sobre esse texto há um bom tempo atrás agora. Capítulo 3 de João. José de Arimateia, ou melhor, Nicodemos vai até o Senhor Jesus e ele pergunta a Jesus sobre o novo nascimento. Mas você lembra que horas ele fez isso? Você se lembra do que o texto diz? Nicodemos procurou Jesus de noite. Nicodemos era igualmente influente, igualmente autoridade entre os judeus, alguém que queria seguir a Jesus, mas que seguir os ensinos de Jesus implicava em perder o seu posto, em ser visto como agora um herege, em ser visto como alguém que está abandonando a fé judaica e seguindo este homem Jesus. Nicodemos é alguém que tem uma fé frágil, é alguém que tem vergonha de Jesus, que vai ter com Jesus, mas faz isso de noite por medo de ser visto falando com ele. Agora, num segundo exemplo do texto, Nicodemos é alguém que, mesmo tendo anteriormente vindo ter Jesus durante a noite, agora ele vai assumir publicamente a sua fé em Cristo. É Nicodemos que vai providenciar 100 libras de um composto de mirras e aloés. São uns 30 e poucos quilos de perfumes caros.
A gente está falando de algo que custaria mais ou menos de 1 a 3 anos de salário de um trabalhador comum. É muito dinheiro. Talvez isso, convertido para o nosso tempo, gere uma quantia entre 500 mil e 1 milhão de reais. É mais ou menos esse o valor que Nicodemos está empenhando para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Quando Herodes o Grande morre, muito mais do que isso é usado no seu velório, no seu sepultamento. Quando o mestre Gamaliel dos judeus morre, uma quantia semelhante, 30 e poucos quilos de perfume, são também empenhados no seu sepultamento. Os servos desses homens vinham carregando esses elementos caros, esses perfumes para o embalsamamento. Nicodemos agora, certamente junto dos seus servos, faz uma caminhada pública junto com José de Arimateia, levando o corpo do Senhor Jesus para ser sepultado. O lugar do sepulcro é um jardim. É um jardim ou algo semelhante para nós a um pomar, um lugar plantado e cuidado. Uma das explicações pelas quais as mulheres que visitam o túmulo confundem Jesus com um jardineiro. Aquele é um túmulo cavado na pedra, um túmulo novo, de uma família muito rica, tradicionalmente atribuído a José de Arimateia. Não há texto bíblico que diga que ele é o dono desse lugar. Mas o fato é que os judeus, quando retiravam criminosos da cruz ou de outros lugares e precisavam sepultar um corpo de um criminoso, eles eram sepultados fora da cidade, num cemitério próprio para criminosos. O Senhor Jesus não é assim tratado. Eles se apressam e o sepulcro onde Jesus vai ser posto é próximo do lugar da crucificação. Lá eles vão cuidar do corpo do Senhor Jesus. As especiarias trazidas por Nicodemos agora são usadas junto de um pano de linho que vai ser envolto ao Senhor Jesus. O corpo de Jesus certamente é preparado com essas especiarias e agora então, à medida que envolvem o pano, eles acrescentam essas especiarias, mais de 30 quilos de especiarias postos sobre o corpo de Jesus. Aquele tecido se tornaria quase como um casulo. O objetivo desse embalsamamento era disfarçar o mau cheiro do apodrecimento do corpo. Agora, o lençol onde Jesus foi enrolado, ele vai ser quase que enrijecido por essas especiarias que são postas sobre Jesus. Vou te lembrar disso no próximo sermão, porque quando Jesus ressuscita, os mesmos lençóis de linho são vistos no mesmo lugar onde foram deixados. De alguma forma, Cristo sai de dentro deles. Mas aqui, então, no lugar onde Jesus é sepultado, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o dia da festa, o túmulo em que eles depositam o Senhor Jesus permanece agora fechado. Os outros evangelhos vão nos contar que Pilatos atende ao pedido dos judeus, lacra o túmulo, lacra com selos para que ninguém pudesse violar o túmulo e põe guardas ali para preservarem a sepultura do Senhor Jesus. Cristo agora está morto e está sepultado. A gente vai terminar o sermão aqui com essa tristeza mesmo. Tá bom? Não vou falar de ressurreição agora. Mas a gente precisa pensar sobre Nicodemos e José de Arimateia. Não dá para seguir Jesus de longe, meu irmão. Você vai ser posto em xeque. A sua fé vai ser posta em xeque. E você vai precisar decidir. Eu digo que é muito bonito ver como cresce a fé desses homens. Porque por vezes a conversão ao evangelho, ela pode começar tímida, mas ela não se mantém assim. José de Arimateia e Nicodemos, tendo ambos o desejo de seguir Jesus, sendo discípulos, mas ainda não tendo afirmado a sua fé em Cristo, agora eles o fazem publicamente. Talvez isso vá lhes custar muito caro. A rejeição das suas famílias, talvez isso custe a eles as suas posições sociais, seus cargos no sinédrio.
Eles se atreveram a fazer o que não se faz. Eles cuidaram do corpo de um criminoso que Roma não permite ser cuidado. Eles levaram para um túmulo familiar um criminoso que deveria ser sepultado fora da cidade. Eles trataram como sua própria família quando decidiram zelar por aquele homem. É Nicodemos preparando o sepultamento e José de Arimateia preparando a papelada. Ambos estão envolvidos, ambos estão decididos a cuidar de Jesus, porque agora eles tornam a sua fé em Cristo pública. E nós não podemos permanecer no anonimato. Talvez essa seja uma tentação para nós. Talvez essa seja uma explicação de por que há tantas mega igrejas no nosso contexto. Por que há tantas igrejas para 2, 3, 5, 10 mil pessoas na cidade de São Paulo? Porque é o benefício do anonimato. Você vai na igreja, o dia que você está se sentindo crente, o dia que você não está se sentindo, ninguém vai te encher a paciência. É o benefício de você viver o evangelho do jeito que você quer. E como Nicodemos, às vezes a gente quer permanecer conversando com Jesus só de noite, enquanto ninguém me vê. Mas não é possível permanecer assim. Talvez a conversão comece aí, mas ela não pode permanecer aí. Nós não podemos ficar nessa sombra da noite, como Nicodemos no primeiro momento, não querendo expor a nossa fé à luz. E eu não sei que tipo de sombra que possa te impedir de assumir a sua fé em Cristo. Talvez seja o seu medo da opinião alheia, o medo da tua avó que sempre falou mal de crente, e agora você vai ter que dizer para sua avó que você se tornou discípula de Jesus e que você vai na igreja presbiteriana. Você vai ter que lidar com isso. Ou você vai negar o teu testemunho público a Jesus porque você tem medo da opinião da sua avó. E se você contar para sua avó que você está seguindo Jesus e a sua avó ficar tão escandalizada que ela queira ouvir essas coisas aí que você está ouvindo e de repente sua avó se converte? Você não sabe o que Deus vai fazer. E nós não podemos temer mais a opinião alheia do que a opinião do Senhor Jesus. Nós não podemos manter uma fé no anonimato por medo dos judeus. O Senhor Jesus expõe isso. Talvez o nosso contexto seja favorável. Talvez a falta de perseguição, e glória a Deus por ela. Eu não peço perseguição sobre a igreja não, meu irmão. Tem uns pastores que é mais saidinho, eles não são corajosos não, eles são só saidinho. Que eles falam assim, eu oro para Deus mandar perseguição sobre a igreja, e aí a gente vai saber quem é os verdadeiros. Eu não quero não, meu irmão. Ora sozinho, eu vou orar contra. Mas, meu irmão, o nosso contexto favorece o anonimato. E se em algum momento você for posto em xeque? E quando você precisar sair da sombra, sair da conversa com Jesus de madrugada no escurinho e precisar assumir a tua fé em Jesus, como que você vai lidar com a opinião alheia? E deixa eu te falar, isso vai acontecer. Porque o Senhor Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Talvez esteja muito confortável para nós. É aquela sombra da conveniência. Quando é bom ser crente, eu sou. Quando não é tão confortável ser crente, eu não sou. Mas o difícil para nós é ser crente em dia de jogo do Brasil. Não é a nossa crise? A gente tem que lidar com isso. Vai ser difícil ser crente. Prepara, meu irmão, teu joelho no chão para orar. As eleições estão aí. Você acha que a Copa era o problema? Meu irmão, eu gostei muito de ouvir isso essa semana. Gostei porque fez sentido. O circo acabou e o pão está caro. Então o pão e o circo se foram. E nós vamos ter que reafirmar princípios bíblicos e cristãos na forma como nós vamos votar. Começou cedo o pastor a fazer campanha. Campanha para Jesus, meu irmão. Não tem proselitismo nessa igreja. Está proibido citar candidato aqui dentro. Nós vamos falar sobre o Evangelho. E você vai aplicar o Evangelho à tua fé. E como é que você vai lidar com a tua fé quando ela vai ser atacada agora? Como é que você vai lidar com a tua fé quando a conveniência e o anonimato já não forem possíveis, quando você tiver que se posicionar diante do colégio do teu filho? Você acha que não vai chegar o banheiro unissex lá no teu colégio?
Você acha, meu irmão, que quando o MEC for lá e colocar suas garras sobre as crianças, você não vai ter que lutar por isso? Você vai ser forçado, cedo ou tarde. E você não pode permanecer na sombra. Talvez você se sinta envergonhado por causa dos seus pecados. Talvez você tenha vergonha de afirmar que você é um discípulo de Jesus por causa da tua história. Você já foi ruim demais. Eu conheço um assaltante, um cara que é ex-assaltante. E depois que ele se converteu, ele foi lá no posto de gasolina que ele roubou pedir perdão para o proprietário do posto. Sabe quem que é esse cara? Augusto Nicodemos Lopes. Você acha que o Augusto tem vergonha de ter sido assaltante? Meu irmão, por que às vezes a gente vai se esconder, desejar essa nulidade, desejar essa imparcialidade? É difícil fugir dessa ilustração agora, por pior do que ela seja. Posso dar uma ilustração ruim? É uma piada ruim de pastor, você me perdoa? Conta-se que havia um homem sobre o muro, e à sua direita um anjo dizia: desce daí, meu amigo, vem para cá, você precisa seguir a Jesus, você precisa deixar aí, você está indeciso, escolhe o lado de cá, desce desse muro. E esse camarada olha para o lado esquerdo do muro e tem um capetinha lá de braço cruzado. Bom? E o anjo falando: vem para cá, vem para Jesus, você precisa se decidir, vamos andar com Deus. E o capetinha lá, tá frio hoje, né? E aquele cara, sobre o muro, incomodado, ele diz: escuta aqui, ô seu capeta, o anjo está fazendo a maior campanha para eu ir para lá, você não vai me chamar para ir para o seu lado, não? Ele falou: não, eu não vou, não. Mas por que não? Porque o muro é meu. Você já está do meu lado. Você já anda comigo. Você entende, meu irmão, que o Senhor Jesus está dizendo: vá e pregue o evangelho. Não pregar já é desobediência. Desobediência não é só falar contra o evangelho. Não pregar já é desobediência. Não fazer, essa nulidade, isso já é sintoma de que você precisa decidir por Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é que Nicodemos e José de Arimateia, eles precisam tomar uma decisão. E eles são os caras que põem todas as fichas na mesa. Eles dão um all-in em Jesus aqui. Ó. Deixa eu ver quem vai concordar, para eu ver quem joga pôquer vai para a disciplina. Sabe o que esses caras fazem? Eles estão no ponto de não retorno. Você sabe o que é o ponto de não retorno na aviação? Na aviação, quando você enche os tanques do teu avião e você vai fazer uma viagem, talvez cruzando o mar ou sobre um lugar que não tenha condições de pouso, você chega numa altura em que você já gastou combustível demais de onde você partiu. E você precisa decidir, se você for voltar, tem que ser agora. Ou você volta agora, ou você vai até o fim. Isso é o ponto de não retorno. Porque se você ficar na dúvida, vai acabar o combustível com você no ar. E você vai descobrir da pior forma possível que aviões precisam de combustível. Você, meu irmão, está no ponto de não retorno. O que você vai decidir agora? Lembra daquela velha história do Hernán Cortés, de queimar os barcos? Contam que quando ele e seu exército chegaram ao México, para que nenhum soldado fugisse da guerra, ele desmanchou todos os seus barcos. Daí vem a expressão comum, e é usada no Brasil: você tem certeza do que você está fazendo? Então queime os seus barcos. Então exclua todas as possibilidades de voltar atrás. Então você não terá opção, você vai ter que seguir adiante, porque você já não pode desistir. É o que a gente está vendo na vida desses homens. José de Arimateia e Nicodemos botam fogo nos seus barcos, porque eles estão dizendo: não interessa agora, a gente tem certeza que esse é o Filho de Deus, é o homem Deus, nós cremos nele e nós vamos cuidar dele na sua morte. Nós decidimos crer, nós vamos estar com ele na sua morte. Como vai a sua confiança e a sua afirmação sobre a pessoa de Jesus? Se você for posto em xeque hoje, quem é Jesus para você? Você crê que Ele é o Cordeiro Pascal que morreu pelos seus pecados? Você crê que todas as suas culpas estão pagas pelo sacrifício de Cristo? Você precisa crer nessas verdades.
e você precisa sustentá-las publicamente e por toda a sua vida, independente das consequências que isso possa trazer sobre você. É assim que os discípulos de Jesus vivem. Eles vão decidir seguir a Jesus. Eles vão além de um ponto de não retorno. Eles não consideram retroceder. Eles vão seguir o Cordeiro. Como é que você vai reagir a isso? E só você pode falar por si. Só você pode responder por si. Meu irmão, que gostoso. Hoje, enquanto cantava aqui que digno é o Cordeiro, eu estava segurando meu chorinho, que eu sou emotivo, irmãos, e falando, Senhor, queimei meus barcos. Eu não volto atrás, não. Custe o que custar, passe o que for, eu quero andar com Jesus. Decida por Cristo, meu irmão. Não volte atrás. Assuma a sua fé. Creia que Jesus morreu para expiar os seus pecados. Vamos orar?